Olá, doutor. Muito obrigada por participar aqui da entrevista com Crimes. Eu quero que, por favor, o senhor se apresente. Meu nome é Elcio de Souza Novaes, sou advogado em Campo Mourão, OAB 32849, onde eu atuo desde 2001. Doutor, o senhor foi advogado do Raimundo, né? Também conhecido como Ivan. O senhor sabe dizer como a polícia, o senhor pode dizer como a polícia chegou no Ivan? Eles chegaram nele objetivamente quando começaram a cruzar as ligações telefônicas do celular de uma das vítimas, né? E através disso suspeitaram da participação dele. Foi nesse momento que chegaram até ele. Tá? E, se não me engano, essa informação, embora o processo esteja sob sigilo, ela foi divulgada inclusive pela imprensa. Se não me engano, houve até a consulta, o rastreamento do celular, por isso que ele foi localizado. O Raimundo tentou fugir num primeiro momento, né? Tanto que ele foi encontrado em Sarandi e não em Campo Mourão. Mesmo assim, quando ele foi preso, ele confessou. Essa confissão foi tranquila ou ele relutou para confessar? Não, ela foi tranquila. Ela foi tranquila. Nesse momento eu ainda não advogava para ele. Ele estava sem advogado nesse momento. Eu passei a advogar para ele durante a instrução processual judicial já. Se não me engano, o juiz já tinha nomeado outros defensores. Esses colegas se recusaram a fazer a defesa. E antes de eu aceitar, eu fui lá, conversei com ele, conheci ele, expliquei de que forma que eu ia atuar no processo, questionei para ele o meu procedimento, como seria, ele concordou, e daí eu atendi, e daí eu ingressei no processo como defensor dele. Fiz o júri dele, e inclusive a parte recursal, onde a gente obtivemos êxito lá no Superior Juiz. O senhor é advogado público dele, né? Foi a justiça que determinou. Isso, fui nomeado pelo juiz e atendi como advogado dativo. Ele disse para o senhor o porquê que ele matou as duas meninas? Sim, nós conversamos sobre isso. Tá? Ele deu a versão dele para os jurados, certo? Falou também para o juiz como que aconteceu, quais foram as razões que levaram ao homicídio. Porém, como o processo corre em sigilo, essas razões eu não posso explicar aqui para vocês. Mas ele falou assim, não só para mim, como também para os julgadores. Muitas pessoas relataram em várias reportagens que eu li, em vários dados, muitas pessoas relataram que ele era um senhor tranquilo, gente boa e nunca desconfiaram dele. O senhor sabe dizer se ele enfrentava algum problema psicológico? Porque essas mortes, tanto as duas mortes foram num período um pouco grande de tempo, né, de 2 anos, e depois ele matou de novo em 2010. E, assim, foram do nada, vamos dizer, né? Sim. Não, ele não enfrentava nenhum distúrbio psicológico. Tá? Inclusive, isso foi examinado a respeito disso também, ninguém constatou nada. E o histórico dele, já estava com mais de 55 anos, até então nunca tinha cometido nenhum tipo de delito. Então, aparentemente, não tinha nada de anormal com a psique dele. Ele explicou para o senhor o motivo de ter escondido os ossos, tanto na horta quanto no forro da escola, que era ali a casa dele, também um lugar muito público, e não em outro lugar? Sim, as circunstâncias do fato, certo, justamente por conta do momento em que aconteceu. Não havia outro lugar para onde pudesse se desfazer do corpo. Então, foi a única alternativa que ele teve, foi ali. Tá? Como acreditava-se que logo na sequência, talvez odor, talvez alguma outra coisa, levasse a localização do corpo, então, num determinado momento, se não me engano, num determinado dia à noite, foi colocado em outro local e ali permaneceu, até que restavam apenas os ossos e ficou na fossa. Inclusive foi onde a polícia acabou encontrando. Encontrou na fossa. Foi razão das circunstâncias. Tá? Se não me engano, o dia em que aconteceu, acho que havia movimentação de alunos, então não tinha como tirar e levar para outro local, por isso ficou ali. Entendi. Como é trabalhar, não só no caso do Raimundo, como o senhor é defensor público, como é trabalhar na defesa de um réu confesso? É mais tranquilo do que quando nós temos a teoria de negativa de autoria. Então, eu não preciso enfrentar ou combater a realidade dos fatos ou as evidências das provas, muitas vezes, né?
Então, eu vou trabalhar com outras linhas de defesa. Por exemplo, no caso dele especificamente, a gente vai questionar as qualificadoras, a gente vai questionar eventual questão de privilégio, atenuantes relacionadas à confissão, como é o caso dele, que a lei prevê a aplicação de uma pena menor. A gente vai trabalhar a questão dos antecedentes criminais, justamente você fica mais limitado propriamente à delimitação, à dosimetria da pena do que ao fato em si. Tá? Tanto que, nesse caso, ele foi condenado na época a 36 anos, né? Como eu anunciei, inclusive consta nas matérias divulgadas pelos jornalistas, eu já tinha anunciado no dia que recorreria em razão da dimensão da pena, e nós alcançamos esse, porque caiu de 36 para 33 anos, que foi a pena definitiva. Como réu confesso, quais foram as alegações de defesa do Raimundo que o senhor fez na frente do júri? Já faz algum tempo que eu fiz esse julgamento, não me ocorre tanto, mas eu lembro que eram 3 qualificadoras e eu questionei justamente essas qualificadoras. Tá? Uma das vítimas, certo? Um dos fatos do qual ele foi acusado, tinha uma questão de privilégio que a gente estava defendendo, embora os jurados não acataram, e a gente tentava a desconstituição, a retirada de uma ou duas das qualificadoras. A linha de defesa foi essa. Porém, hoje, desde 2008, o quesito, o jurado absolve o réu, ele é obrigatório, o quesito da absolvição. Então, mesmo que seja réu confesso, ou advogado ou defensor, ele é obrigado a fazer essa pergunta para os jurados. E os jurados podem absolver, mesmo sendo réu confesso, por qualquer razão que eles entenderem pertinente. Então, nós pedimos a absolvição com base nesse quesito subjetivo, certo? E pedimos, alternativamente, o afastamento das qualificadoras e a aplicação do privilégio. Porém, não tivemos êxito nessas linhas de defesa. Por isso que deu a condenação. O senhor acredita que o Raimundo é um perigo à sociedade ou ele cometeu os crimes por um impulso, podemos dizer assim? Na verdade, não foi bem um impulso, mas eu acredito que ele não represente um perigo à sociedade, justamente porque durante mais de 50 anos ele conviveu em harmonia com todo mundo, trabalhou durante muito tempo numa escola, embora os crimes tenham acontecido naquele ambiente. Agora, mais do que eu, talvez, os examinadores, os psicólogos e psiquiatras, que certamente examinarão ele para qualquer tipo de benefício, devem responder. E eu não vejo isso, pelo menos em todos os contatos que eu tive com ele, o comportamento dele durante o julgamento, no plenário, o comportamento atual dele dentro da instituição onde ele cumpre pena, não revelam assim, que ele seja um perigo. Tá? A gente pode estar enganado, claro. Mas... o senhor ainda está como advogado dele? Não, atualmente ele continua como defensor público, é o defensor público da unidade onde ele se encontra, em Cruzeiro do Oeste, e tem um defensor acompanhando a execução de pena dele nesse momento lá, não sou mais eu. Mas o senhor sabe dizer se esse advogado tem pretensão de tentar o regime semiaberto do Raimundo? Sim. Eu vi, falta algum tempo ainda, embora tenha remissões alcançadas na instituição, mas o defensor é obrigado a pedir isso aí. Então, alcançando o requisito objetivo, que é o tempo, o defensor obrigatoriamente, isso mesmo se o defensor não faça, o Ministério Público de ofício abre, o juiz de ofício abre para analisar a possibilidade de alcançar o semiaberto. Tá? Se vai ser concedido ou não é outra questão, mas ou o defensor faz, ou o Ministério Público e o juiz de ofício também abre essa possibilidade. Doutor, muito obrigada por esclarecer as dúvidas quanto ao caso do Raimundo. Obrigada também por fazer a sua parte no meio da justiça e obrigada por conceder a entrevista aqui para o Crimes, tá? Eu que agradeço e estamos à disposição em outros casos que eventualmente vocês precisarem, sempre respeitando aí tanto a versão das partes quanto a questão do sigilo do processo. Como eu falei nesse caso aqui, havia um sigilo, então a gente não pode falar detalhes, minúcias do processo, mas daquilo que for possível, sempre estaremos à disposição. Obrigado. Perfeito, muito obrigada. Ei, pera, não acabou ainda não. Eu vim aqui pra te pedir uma grande ajuda. Se você gosta do projeto Crimes pra Dormir, gosta dos vídeos do Spotify também, eu fiz uma conta no Padrim. Se você quiser doar, nem que seja qualquer R$1 pra me ajudar a continuar com esse projeto, eu vou ficar muito feliz. É só procurar lá no Padrim Crimes pra Dormir e fazer sua doação mensal, tá? Muito obrigada. Tchau.